Paz do Senhor, irmãos, tudo bem com vocês? Meu nome é Rodrigo Nascimento, tenho 37 anos de idade, sou casado, tenho 3 filhos, a Bárbara de 12 anos de idade, a Eduarda de 5 anos e o Benjamin de 9 meses. Eu queria, através desse canal, compartilhar com vocês alguns vídeos contando um pouco da minha história, do que Deus tem feito na minha vida, dos milagres que o Senhor tem feito na minha vida, e que através dos milagres que o Senhor possa edificar a tua vida, possa falar ao teu coração. Eu sei que nós estamos vivendo momentos muito difíceis, momentos esse que só Deus mesmo para confortar os nossos corações, só Deus mesmo para nos dar força, para nos edificar. E esse testemunho que eu quero contar é um pouco do que Deus fez recentemente comigo. E compartilhar também com vocês a minha história. Eu sou co-pastor da Debra Jardim Camargo Novo, cresci no berço evangélico, né? cresci como cristão e passei por todos os cargos ministeriais, né? Fui auxiliar interno, auxiliar de escala, diácono, presbítero, evangelista, e há 4 anos atuo como co-pastor ali na igreja. E eu vou começar esse testemunho dizendo que não a dificuldade que você passar, o problema que você passar, confie no Senhor, porque o Senhor é a nossa força. Amém? Vamos lá, vamos contar a primeira parte do testemunho, né, que eu tenho a falar para vocês. Vamos lá, deixa eu colocar aqui, posicionar direitinho. Irmãos, o que o Senhor fez na minha vida foi algo grande, né? No dia 18 de maio de 2020, eu fiz o exame de sangue para ver se testava positivo para essa doença que está aí nessa pandemia, mas isso foi numa segunda-feira. Na quarta-feira eu peguei o resultado deu negativo, porém já comecei a apresentar os sintomas, já estava vomitando, já estava meio febril, já tinha vários sintomas, pouca tosse, mas já estava. E aí eu fui no médico, o médico olhou o resultado, era negativo, tinha acabado de sair naquele dia, só que ele falou para mim assim, olha, você tá com todos os sintomas, mas vai para casa, se você piorar, você volta. Isso na quarta-feira. Na sexta-feira, dia 22, eu não estava bem, estava piorando, e aí eu pedi para minha mãe, que também não estava muito bem, estava tossindo, mas ela estava aqui em casa. Eu falei, mãe, fica com as meninas para eu e a Lau, que é a minha esposa, nós irmos no médico. Ela falou, tá bom, eu fico. E aí eu desci a escada, dei um abraço nela, um beijo nela. Falei, mãe, eu te amo, mas se cuida, vai no médico, se cuida, porque eu te amo muito. E dei um abraço, um beijo nela, e fomos, eu e minha esposa. Eu fui dirigindo para o hospital. Cheguei lá, já estava com febre, só que fui medicado, a febre não passava. E nisso que a febre não passava, o médico falou, olha, a gente vai ter que te internar. Minha esposa estava grávida de 8 meses, e aqui em casa todo mundo pegou essa doença, né? Eu, minha mãe, o meu pai, a minha esposa, minhas 2 filhas, todos nós pegamos. A minha esposa grávida de 8 meses, o bebê pegou dentro da barriga. Quando nasceu, fizeram vários exames, ele já tinha o anticorpos do Covid, ou seja, ele pegou dentro da barriga. Mas aí fui internado, comecei a conversar com a família só pelo celular, porque estava isolado, mas o meu quadro só foi piorando. Isso na sexta-feira. Na segunda-feira eu fui entubado, né? E mesmo entubado, a minha mãe mandava mensagens ainda para mim, filho, eu te amo, vai dar tudo certo, Deus é contigo. Mas eu não sabia, depois que eu fui entubado, eu não tive noção que 5 dias depois que eu tinha sido internado, a minha mãe também foi internada, já em estado bem avançado, e acabou sendo entubada também. E aí começou a luta da minha família,
todo mundo orando, né? A igreja orando, o povo de Deus orando, uma corrente de oração muito forte, orando pela minha vida, pela vida da minha mãe e também pela minha família, né? Porque todos nós estávamos com essa enfermidade. E depois de 5 dias tentaram ver se baixava a sedação, mas aí eu acabei complicando e reagi, tava em coma, não tive uma reação espontânea, acredito que agitou, né? Mas aí acabaram voltar a sedação. E aí meu pulmão só foi piorando, piorando. Chegou até 70% comprometido, todo o meu pulmão. E só Deus mesmo para poder me tirar dessa situação. E no dia 20 de junho, a minha mãe veio a falecer, eu ainda estava em coma, não cheguei a ver, presenciar, né, o momento, mas foi, foi Deus, assim, Deus me mostrou a partida da minha mãe, né? Eu vi a minha mãe deitada, vestida de branco, e nisso que eu vi a minha mãe deitada, vestida de branco, eu vi ela partir. Vi uma coisa dentro de mim, assim, como se ela dissesse, posso partir em paz. E ela partiu. Isso foi o que o Senhor me mostrou para confortar o meu coração. Mas a minha situação não era fácil, a minha situação era difícil e era medicamentos fortes, era muito complicado, né? E a situação a cada dia mais ia piorando. Depois dessa enfermidade, ainda peguei uma bactéria hospitalar e essa bactéria, até descobrir qual tipo de bactéria que era para poder combater certinho, e isso só foi piorando. Teve um dia que chamaram a, a minha esposa, o meu pai e, e o meu tio, que foram no hospital, né? E aí ali eles fizeram a oração e os médicos falaram, olha, a gente já fez tudo o que podia fazer, tudo que podia ser feito, a gente fez, a gente está tratando, né? A gente tá fazendo o melhor, tá tentando fazer o melhor para tentar tirar ele dessa situação, mas ele não reage, ele não reage. Eu creio que depois disso, 2 dias depois eu comecei a voltar, comecei a reagir. Eu acho que o Senhor, a partir do momento que para os médicos não tem mais o que fazer, é onde o Senhor entra com o milagre, é onde o Senhor entra com a providência, né? Então essa é só a primeira parte do testemunho, depois eu vou contar o restante nos próximos vídeos. Eu gostaria de deixar essa mensagem nesse primeiro vídeo que eu não sei qual é a luta que você está passando, eu não sei se você tem um parente enfermo, se está em coma, se está entubado, mas eu creio que o Senhor ainda faz milagre. O Senhor, o nosso Deus, o Senhor Jesus continua ressuscitando, continua fazendo milagre. Então, enquanto há vida, há esperança. Então, confie em Jesus, confie no nosso Senhor, porque vai dar tudo certo. Para minha mãe, o Senhor a recolheu, mas eu acredito que a vitória ela é certa, porque para o crente o morrer é ganho, mas o morrer em Cristo Jesus, porque agora ela está nas mansões celestiais, ela está com o nosso Senhor. E eu creio que o Senhor me trouxe de volta para um propósito maior, para um propósito, talvez seja para mim contar esse testemunho e através desse testemunho edificar a sua vida. Eu não sei qual é a luta que você está passando, mas eu creio que o Senhor, Deus, Ele vai dar a vitória. Continue confiando no Senhor, continue orando por aqueles que estão internados, por aqueles que estão entubados, por aqueles que estão em coma, independente se for essa enfermidade ou qualquer enfermidade, o nosso Deus é o Deus do impossível e Ele faz o impossível. Amém? Continue crendo no Senhor. Nos próximos vídeos eu vou contar o restante do testemunho e vou pedir para a Laodiceia contar uma parte também que ela sofreu bastante com todo esse processo, tá bom? Amém? Fique na paz do Senhor.